segundo ano, que estende esse convite para além muros, e isso, obviamente, no nosso contexto remoto, fica bastante óbvio, mas é para mostrar, gente, que esse é um evento exógeno, ele não serve só para a gente discutir mídias digitais, a gente quer que as pessoas conheçam também mídias digitais, saibam que a gente debate muito seriamente muitos assuntos, dentre eles o assunto que nos traz para essa semana toda, que acabou tomando uma forma dentro dessa semana de mídias digitais do Follow Web, que está na sua segunda edição, a gente quer discutir um pouco aqui nessa semana a questão do dilema das redes, o documentário que saiu na Netflix, que foi Top One, por um bom tempo, né, dentro da plataforma, a gente consegue acompanhar isso, e como é um assunto que interessa muito aos profissionais de mídias digitais, a gente trouxe esse assunto como tema principal da semana. Então, a gente convida todos para participarem das 18 às 19, até 19h20 no máximo, das discussões aqui ao longo dessa semana, e a gente com muita, mas com muita alegria recebe o professor da casa, o nosso querido Edson Rossi, para comentar sobre isso. Como é um evento em que a gente tem os alunos de mídias digitais como grandes protagonistas da organização desse evento, eu vou passar a palavra para a querida Gabi Castellani, que vai acompanhar e mediar esse momento do dia de hoje, tá bom? Gabi, com você. Obrigada, Cíntia. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, né? Vamos atravessar esse caminho da tarde para a noite. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar podendo apresentar o professor Rossi e vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Muitos já conhecem que foi professor do primeiro ano de mídias, né? E agora do segundo ano também. E o Rossi, ele é jornalista há 34 anos, sendo 31 deles em redações, professor de comunicação há 23 anos e consultor no segmento de conteúdos jornalísticos e digitais. No mercado, ele tem experiência profissional em revistas, 17 anos em jornais, 7 anos em veículos digitais, 10 anos, nos mais diversos segmentos, desde economia, esportes, games, internacional, moda, política, tecnologia, variedades e jornalismo feminino. E atualmente ele também é redator-chefe da revista semanal de economia Isto é Dinheiro. Na academia, o Rossi domina micronarrativas e é professor dos cursos de mídias digitais e jornalismo e publicidade na PUC Campinas. Ele é professor da disciplina Laboratório de Inovação na pós-graduação em jornalismo na contemporaneidade da Faculdade Casper Libero também. Então, quero agradecer o Rossi por estar aqui e, com muita honra, passar a palavra para ele aqui para começar a nossa semana de mídias digitais. Obrigada. Legal. Obrigado, Castellani. Obrigado, Andretta. Obrigado a todos presentes. É um prazer rever, enfim, rever nomes, né? Mas saber que a gente está junto de alguma maneira. A ideia aqui, o combinado, eu vou fazer uma apresentação muito básica aí de 20, 25 minutos, só para, quase um esquenta. A ideia é que vocês tomem conta, façam perguntas, enfim, que a gente transforme isso numa discussão. E uma discussão que parte, acho que, de um princípio, que é uma discussão em que não há certezas, não há verdades definitivas, né? Eu acho que isso deve permear momentos como esta semana, e aí já também dou parabéns para vocês que tomam a frente no mundo acadêmico, tomam a frente de fazer coisas, isso é decisivo. Vou pedir a ajuda da Andretta aqui. Eu tenho uma incompatibilidade ideológica, estética com o Teams, então eu não me dou bem com ele, nunca, impressionantemente. Então, vou pedir para a Andretta passar aqui a pequena apresentação que eu montei. Pode seguir, por favor, Andretta. Com o slide seguinte, esse é só o curso. Aí, como eu dividi aqui, na verdade, acho que comeu uns dois aqui, eu dividi essa conversa inicial em 4, né? A ideia, então, o tema proposto, e eu achei sensacional, se você não paga pelo produto, você é o produto. E aí eu dividi em 4 pedaços, né? A frase em si,
A parte 2, eu vou trazer alguns dados, que é o slide seguinte, obrigado. O slide 3, o sequencial, é o que vem por aí, em tese, né? O que vem por aí nesse universo. E o slide 4 é o que fazer. Então, eu dividi a conversa em 4 blocos, em a frase em si, que é ótima, alguns dados, o que vem por aí e o que fazer. Tá? Então, a parte 1 é a frase em si. Né? A frase em si, evidentemente, a gente teve contato com ela por causa do documentário, né? O Dilema das Redes Sociais, que é um documentário deste ano, Netflix. Eu não sei se aí passou para você isso. Aqui é o diretor do documentário, é o Jeff Orlowski, né? Ou, se a gente fosse pronunciar em alemão, Orlovsky, mas lá, por ser americano, o Jeff é o cara que dirigiu isso. Para quem curte, ele dirigiu outros 2 documentários espetaculares, um sobre as grandes geleiras nos Estados Unidos e outro sobre corais. Os 2 têm no Netflix. Ele é um documentarista, assim, mas ele tinha uma pegada muito de temas ambientais, tá? É um cara para ficar de olho sempre. A frase aparece, acho que no slide seguinte, ela aparece mais ou menos ali pelo minuto 13, né, do documentário. E quem cita, ele não assume a frase como ele mesmo cita como sendo de alguém, né? Tipo, já está no imaginário popular esta frase. Não é uma frase que nasce no documentário. E eu queria falar um pouco disso para começar esse bate-papo. Aí pode seguir, por favor, Andretta. O autor, né, quem faz a referência, é o Harris, que é o cara que conduz boa parte do documentário, das narrativas, né? Ele é o cofundador desse centro que tenta olhar a tecnologia colocando nela o componente humano, né? Ele faz questão de deixar isso muito claro. Quem é esse cara, né? Quem é Harris? Quem é o cara que traz esta frase tão emblemática para a nossa discussão e para os nossos tempos, digamos assim, né? Então, no slide seguinte, eu coloco. Ele é um cara que nasceu na costa oeste americana, né, na Califórnia, em 1984. Ele tem uma matéria dele de um veículo, eu até tô pondo o nome no site, no chat, de Atlantic. O Atlantic é um veículo bem legal, porque eles pegam temas de todo tipo e fazem discussões mais aprofundadas. E eles fizeram um perfil do Harris. Ele é filho de uma mãe solteira que milita em defesa de trabalhadores desassistidos, tá? E ele se formou em Ciências da Computação por Stanford, ou seja, uma baita instituição. Curiosamente, o Jeff Orlowski, que é o diretor, também nasceu em 84, só que nasceu lá do outro lado, na costa do Atlântico, na costa leste, nasceu na região de Nova York, e também fez Stanford, só que ele fez antropologia. O diretor fez antropologia. O Harris, que é o que traz a frase para o documentário, fez Ciências da Computação em Stanford, começou a fazer mestrado e parou em Stanford. E o slide seguinte, eu peguei 3 pontos da carreira dele, antes dele criar o centro, né, que ele comanda, ele é cofundador e dirige. Ele trabalhou na Apple assim que deixou a faculdade. Ele lançou uma empresa de tecnologia e comandou essa empresa entre 2007 e 2011. Esta empresa, no fim de 11, foi comprada pelo Google, e ele trabalhou no Google entre 2011 e 2016 como ética. Ele trabalhou numa posição que comandava a discussão ética no design, e um dos cargos que ele ocupou no Google foi de filósofo de projetos. É espetacular você ser um filósofo de projetos. E provavelmente por ser um filósofo de projetos, é que ele decidiu sair do Google, por achar que o Google não era do bem, como é a assinatura do Google, né?
Na prática, onde eu peguei as informações do Harris? No LinkedIn, uma rede social, né? Então, assim, a gente fala, mas a gente, de certa maneira, precisa estar lá, né? Ele mesmo deixa o currículo dele lá, é um currículo invejável, né? Você trabalhar na Apple, trabalhar no Google, ter criado uma empresa que o Google quis comprar, e depois ser cofundador de um centro, e você ter 36 anos, é algo incrível. Esse é mais ou menos o cara, aquela é a frase. Só que como a frase não é dele, eu sempre penso o seguinte, eu me importo com a, digamos, a arqueologia, quem trouxe isso para a discussão, né? E aí no slide seguinte eu fui pesquisar a origem desta frase. E aí pode andar mais um slide, por favor. E a origem da frase, ela na verdade aparece pela primeira vez com força numa lista de comentários. Olha que maluco. Tem um site que é um agregador de links. Ele é um agregador de links de blogs. É o Metafilter. Este site existe até hoje. E este site, em 2010, em agosto de 2010, teve uma discussão, é um site de comentar, os próprios usuários alimentam o site. Um usuário foi lá e pôs uma discussão sobre o Digg, que era outro serviço de agregação de notícias, um serviço que compila notícias, né? E neste comentário, nesta postagem, um cara entrou lá, que é o slide seguinte, e postou a mensagem, um comentário. E este cara, chamado Andrew Lewis, que usava uma assinatura lá, que é Blue Beetle, um pequeno insetinho azul, esse Blue Beetle, ele disse, e depois descobriram que o nome dele era Andrew Lewis, ele falou algo muito parecido com esta frase, né? Ele falou esta frase em agosto de 10. E aí o que acontece, que é o slide seguinte, um cara que é bem parrudo no mundo da tecnologia, que é um publisher, um editor chamado Tim O'Reilly, foi lá no Twitter dele e colocou a frase e deu crédito, tá? Não é que ele colocou, achou legal, ele jogava o link para o blog original, para o compilador original Metal Filter. E esse cara, o Tim O'Reilly, ele é um cara totalmente... ele é um defensor dos programas de código aberto, tá? Que é um tipo de visão na internet totalmente diferente do que as grandes plataformas discutidas no documentário são. Então, Google, Face, Apple, Microsoft e Amazon, os 5 gigantes, os americanos até criaram um acrônimo para estas 5 empresas, chama GAFAM. Google, Amazon, Face, Apple e Microsoft. Estas 5 gigantes são quase o oposto do universo de código aberto. E o Tim O'Reilly é um grande defensor disso, tá? Além disso, é creditado a ele a criação da expressão Web 2.0. É um cara que tem uma visão de internet muito forte, e quando um cara como este propaga algo, isto virou um ditado comum. A arqueologia da frase tem essa matriz. Ela foi publicada num comentário em 10, e ela, em 2020, explode globalmente por causa do documentário do Jeff Orlowski. O slide seguinte é para mostrar que, mesmo a gente sabendo ali onde nasce a frase, ela conceitualmente nasce um pouco antes. Ela nasce... Aqui eu só pus para provar, digamos assim, né, o que eu disse antes. Isso aqui é uma reprodução do post original, lá de discussão, e esse post é que gerou o comentário do Andrew Lewis, que é o slide seguinte, que eu destaquei o comentáriozinho dele. Foi feito no dia 26 de agosto de 2010.
26 de agosto, para quem não sabe, é o aniversário do Palmeiras, tá? Então, assim, você vê quando as coisas positivas e intensas se atraem astralmente, né? E, seguindo um pouco, depois de 10 anos, isso explode globalmente como discussão. Por quê? Aí eu queria o slide seguinte, eu pelo menos ainda não visualizo aqui, é um slide que mostra onde nasceu este conceito. E aí é o que eu achei mais legal na pesquisa que eu fiz atrás dessa frase, deste mergulho, e no fundo dessa provocação, né? Porque quando a gente lê, se você não paga pelo produto, você é o produto, isso é um soco no nosso nariz. Como cidadão, como pensador, como comunicador, a gente toma um grande tranco com esta frase. E aí eu descobri que esta frase nasceu no mundo da arte. Tem um pequeno vídeo, ela foi feito por duas pessoas, um chamado Richard Serra e a Carlota Fay. Em 1973, tem no YouTube esse vídeo, tem 7 minutos praticamente, 6h55. E este vídeo é assim, pode passar o próximo slide, Andretta. Ele é um fundo azul, esse azul chato, com uma música, pior que este azul, é bem irritante a música, e fica passando um texto, um lettering, vai fazendo um carrossel. E ele diz em determinado momento do vídeo o seguinte, é o consumidor que é consumido, você é o produto da TV. Na caso, este vídeo fala especificamente de TV. E aí ele põe, se você foi entregue, então quem é o cliente é o anunciante, tá? Este conceito deste vídeo, é um videoarte, este conceito foi feito como uma intervenção provocadora lá em 1973. Esse Richard Serra, ele é um escultor totalmente, ele faz arte urbana que provoca. Ele foi num bairro nobre de Nova York nos anos 80, meteu uma escultura de lata enferrujada de 30 metros de comprimento com uns 3 metros de altura, que a prefeitura de Nova York mandou recolher de tão feia que era. E aí ele se recusou a pôr em qualquer outra cidade do mundo, porque era para mostrar que a arte não pode ser policiada, vigiada, questionada. Um baita provocador. A Carlota Fay igual, ela é uma pessoa muito vinculada a usar a arte como forma de nos provocar. E isso eu acho que foi o mais legal no mergulho na frase. A frase nasceu no campo das artes, né? No campo em que os filtros, as barreiras, elas até existem, mas num nível muito menor que a própria academia. A academia ainda põe muitos muros, e quando a gente quebra os muros, os questionamentos ficam mais soltos, mais fluidos, e eu achei genial vincular desde lá da TV até a ponta aqui do mundo digital. Mas aí eu joguei um slide além, e esse bloco inicial da frase, ele é o maior em termos de espaço aqui, tá? Eu estou cuidando também do nosso horário. Antes de partir para uma sequência, tem uma segunda frase que eu acho espetacular, feita nesse documentário, que só tem 2 setores da economia que chamam seus clientes de usuários, o de drogas e o de software. Né? Esta frase, para mim, é tão forte quanto a frase anterior. Né? São 2 frases que me fizeram pensar muitas coisas, além do mundo digital, evidentemente. Mas se a gente seguir, vou pedir mais um slide aí, o que eu trouxe, uma espécie de primeira quase certeza. Como eu disse, eu vou trazer só nenhuma certeza, tá? Mas este bloco da frase me trouxe uma primeira quase certeza. Esta é uma discussão antiga. Ela não nasceu na web, ela já vinha do mundo da TV, que era o mass media, que era a grande mídia por muitos anos, por décadas. A TV fez o papel do principal veículo e ela sempre também foi muito questionada, muito apedrejada, às vezes de forma positiva e às vezes não, como o mundo da internet.
Então, isso já rolou com livros, né? Um livro clássico, e eu vou ser obrigado a dar o spoiler, mas é um livro e um filme, os dois são sensacionais, chamado O Nome da Rosa, de um escritor italiano chamado Umberto Eco, já morto. O Umberto Eco, ele conta a história de como os primeiros livros eram vistos por quem os possuía, e normalmente era a igreja, que possuía muito, ou a nobreza. Nos dois casos, essas duas elites, a elite religiosa e a elite político-econômica dos países, essas elites não queriam que as pessoas lessem. E, para não deixar que as pessoas lessem, eles envenenavam a ponta das páginas de alguns livros, porque quem lia morria. Isso era uma maneira de fazer com que as pessoas desistissem de ler. Num certo sentido, não deixa de ser demonizar a mídia, né? A mídia não como a mídia jornalismo, a mídia como o device, o dispositivo de comunicação, seja ele qual for. Então, funcionou essa perseguição crítica, rola com o livro, rolou com a TV, e o bicho da vez é a web. Eu não estou isentando nada, tá? Eu estou tentando fazer uma narrativa que, evidentemente, ela não é imparcial, mas ela é uma narrativa que tenta tirar um pouco o maniqueísmo da discussão, porque eu acho que isso é o mais importante para a gente. A parte 2, eu dividi em 4 partes, eu trouxe alguns números, que é o próximo slide. Alguns dados. Aí, o primeiro slide é o seguinte, a Amazon, aí o número está no slide seguinte. Eu peguei a receita da Amazon, ou seja, todo o dinheiro que entrou no caixa da Amazon, não é o lucro, claro, entrou, pagou funcionário, pagou produto, pagou os fornecedores que trabalham lá, é a receita bruta. A receita, na verdade, é a receita líquida, mas acho que para o senso comum fica mais fácil falar que é o dinheirão que entrou no caixa. 280 de bola, bilhões de dólares. O PIB do Paquistão, no mesmo ano passado, foi de 278 bilhões de dólares. O Paquistão, para a maioria de nós, é um lugar que a gente talvez nem localize, mas o Paquistão tem mais pessoas que o Brasil. É a quinta maior população do mundo, tem 230 milhões de pessoas neste país. A Amazon simplesmente põe mais dinheiro dentro dela do que este país, com 230 milhões de pessoas, põe e gera na sua economia. No slide seguinte, eu vou pegar o número da Apple. Aí, mais um. A Apple fez, no ano passado, um pouco menos que a Amazon, fez 260 bilhões de dólares. Eu peguei os gastos com Bolsa Família do ano passado e converti em dólares. Dá para você, com a grana que a Apple fez no ano passado, dá para você pôr 46 anos de Bolsa Família em atuação. Bolsa Família, tá? Não é o auxílio emergencial. É o Bolsa Família, aquele programa anterior, ele atende 13 milhões e meio de pessoas. Um programa deste porte, com o dinheiro que a Amazon fez só no ano passado, poderia ser ele receber 46 anos de verbas para ser tocado. No slide seguinte, eu peguei o Face. No caso do Face, eu peguei o número de usuários. Esse número, todos os números aqui são de fontes oficiais. O PIB é do Banco Mundial, a população é do Census, com US no fim, que é tipo o IBGE americano, eles têm dados muito atualizados do mundo todo. No caso, e os dados das receitas das empresas, como todas elas são empresas de capital aberto, são dos relatórios que eles são obrigados a divulgar trimestralmente. No caso do Face, eles tiveram, este ano, a média de usuários mensais são usuários ativos, tá? Contas ativas. 2,7 bilhões de usuários ativos. É igual à população da China, que é o maior país do mundo, mais a população da Índia, que é o segundo maior país do mundo. E é 12 vezes maior que o Brasil. O maior país do mundo hoje se chama Facebook. É por isso que eles cogitam ter lojas próprias, uma moeda própria, que eles já cogitaram ter, é que os bancos centrais impediram, porque não sabem o que isso pode significar, mas é uma força gigante. O próximo é
Google. Do Google, eu peguei o seguinte número. A receita foi de 161,8 bilhões de dólares no ano passado. Só para comparar, eu peguei o Grupo Globo, que é o maior grupo de mídia do Brasil. Não é a TV Globo, tá? É Globo, Sport TV, GNT, tudo que é Globo, mais Jornal Globo, mais G1, tudo. Somado, deu 14,1 bi de reais. É muita grana, sem dúvida, é muita grana. O slide seguinte, eu tento traduzir esta grana. O que a Globo levou um ano para ganhar, o Google levou um dia. Na verdade, menos de um dia, tá? Isso significa o seguinte, que o Google fez no ano passado, a Globo vai levar 3 séculos e meio para fazer. 3 séculos e meio. Porque se o Google faz faz em um dia o que a Globo faz em um ano, em 365 dias eu faço 365 anos. É uma distorção gigantesca para empresas de mídia. No próximo slide, eu falo do YouTube e depois eu encerro com Microsoft. Do YouTube eu peguei a quantidade, o inevitável, né? Eu peguei a quantidade de horas que eles não, né? Nós, usuários, carregamos de graça no YouTube 500 horas por minuto de conteúdos, tá? A CNN, eu estou pondo a CNN, que é a maior empresa internacional de jornalismo, né? Pensando na CNN americana, que vai ao ar com 24 horas de jornalismo, 7 dias por semana, o que o YouTube faz em 17 minutos e meio é o que a CNN transmite ao longo de um ano, tá? Então, assim, a quantidade, a variedade, a diversidade de conteúdo que o YouTube me entrega, e no caso meu, eu nem tenho a conta premium, o meu é grátis, é muito superior a instituições jornalísticas muito convencionais e tradicionais. E o próximo e último slide comparativo de dados é da Microsoft. No caso da Microsoft, eu peguei o valor de mercado dela hoje, ou seja, o que é um valor de mercado? É quanto custa a ação de uma empresa vezes a quantidade de ações que aquela empresa tem disponível no mercado. O valor de mercado da Microsoft é 1,6 trilhão de dólares. E aí eu peguei, a B3 é a Bolsa de Valores brasileira. Tem 342 empresas brasileiras de capital aberto com ações negociadas na Bolsa. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Suzano, CPFL, que é capital chinês, mas tem lá ações. Enfim, 342 empresas estão lá dentro. Todas estas empresas que estão na Bolsa de Valores brasileira, o valor de mercado dela somado é metade da Microsoft. A Microsoft sozinha equivale a 2 vezes todas as empresas brasileiras. Então, qual é a minha quase certeza do bloco 2, que é o slide seguinte? Eu ainda juntei os 10 bilionários do mundo pela lista da Forbes em tempo real. Se vocês digitarem lá, Billionaire List, Real Time, Forbes, vem essa lista em tempo real. É tipo assim, quem quiser ficar deprimido pode digitar isso o quanto tempo quiser. Esses são os 10 maiores. O slide seguinte, eu selecionei os que vêm da tecnologia. 7. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg, o Larry Page, Larry Ellison e o Sergey Brin. 2 do Google, 1 da Oracle, Face, Tesla, que são os veículos elétricos, voos espaciais, Amazon e Microsoft. Ou seja, dos 10 maiores bilionários do mundo, 7 já são da tecnologia. E aí, sim, o slide seguinte, a segunda quase certeza é óbvio que existe uma distorção. Não dá para empresas terem um PIB maior que um país que tem 230 milhões de pessoas, que uma só empresa tem um valor de mercado que é de todas as empresas brasileiras na Bolsa vezes 2, ou o Google ganhar em um dia o que a Globo levaria um ano. Você distorce, você produz desequilíbrio e você gera concentração. Tá? Para mim, isso é quase uma grande certeza e isso sim vai passar por questionamentos que já passa,
principalmente por parte de governos, que vem nisso uma concentração muito forte, e o Congresso americano já está batendo de frente com as gigantes da tecnologia. O bloco 3 é um bloco em que eu vou falar do que vem por aí, supostamente, né? O que eu acho que vem por aí? O seguinte, esta é uma pesquisa desta instituição chamada IEEE. É uma entidade que reúne 400 mil engenheiros e gente do mundo da tecnologia e da engenharia de 160 países. É uma entidade sem fins lucrativos, é uma organização que cultua a ciência, o que nesses tempos é fantástico. E eles fizeram uma pesquisa recentíssima, agora de 2020, do tipo mundo pós-Covid, vinculado à saúde, bem-estar, tecnologia e o dia a dia das pessoas. E eu separei no slide seguinte 4 resultados. Eles fizeram a pesquisa em 5 países, o Brasil é um deles. Eles fizeram a pesquisa Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Brasil. 2.000 pessoas ao todo, os resultados. 66% das pessoas não se importam mais de um robô cuidar de uma criança, incluindo o próprio filho, ou seja, 2 em cada 3. Para 85%, realidade virtual, usar realidade virtual para visitar uma pessoa internada, seja numa UTI, numa clínica de idosos, ou um bebê lá na unidade neonatal, tudo bem, vão aceitar de boa. 64% já aceitam ter inteligência artificial fazendo exames e diagnósticos do próprio filho, ou seja, em vez de um médico, um software. E quase 9 em cada 10 pessoas vão achar natural e acham legal que robôs passem a fazer serviços de limpeza de banheiro ou higienização de ambientes em espaços públicos, em áreas públicas. Eles acreditam que a gente vai conviver com robôs dando um cutucão em você, falando, use máscara, se afaste 1,5 metro pelo menos, tá? O que nos leva ao slide seguinte, que é o bloco 3, o final do bloco 3. A gente, no meu modo de ver, vai sair da era da convergência, que é a era em que a gente vive, e vai continuar vivendo nela, mas a gente está saindo dela para o slide seguinte, que é a era que eu, sei lá, dei o nome aqui, a era da convivência. Nós vamos, e aí, mais um slide, por favor. Esta convivência é uma convivência que eu não enxergo só a convivência como a gente tem hoje, e na relação homem-máquina, como existe hoje, né? Então, a minha terceira quase certeza é que as relações homem-máquina, pessoa-máquina, vão se naturalizar de tal maneira que a gente não vai se relacionar só por voz, como agora, ou por comandos, que a gente acaba fazendo com as mãos, mas sim nos espaços físicos, ou seja, você vai trombar com robôs, com máquinas, não é robô no sentido humanoide, como a foto anterior sugere, mas às vezes é um totem interativo, ou algo que anda mesmo por você. Você já tem ceradeiras redondinhas que saem limpando a casa e sobe degrau. Então, assim, a convivência gente-máquina, eu acho que vai se naturalizar fortemente pelos próximos momentos. E a parte 4, a parte final desta apresentação, é a que eu chamo de o que fazer, né? E no que fazer, enfim, você tem 2 alternativas, né? Se isolar realmente é uma, não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu acredito que a maioria de nós não vai conseguir fazer isso e talvez nem queira fazer isso. A gente simplesmente queira não ser massacrado, mas poder usar o que tem de legal tudo isso. Então, como que fazer, né? Que é o próximo slide, que é o que eu chamo de quarta quase certeza, né? A gente vai precisar estar pronto para a incerteza, né? Acho que isso é para mim, a mais quase certeza que tem. Por qual motivo? E aí, o slide seguinte, por favor, a gente já está no fim. Eu acho que a gente tem 2 coisas a fazer. Olhar para o comportamento nosso, tá? Como as pessoas se comportam, o que as pessoas curtem. Vou dar um exemplo bobo.
E eu sei que a maioria daqui não é do curso de jornalismo, e isso funcionaria mais para um curso de jornalismo, mas a minoria das pessoas que faz jornalismo consome jornal, não no jornal, consome jornalismo, seja ele em rádio, TV, web. Na web até vai lá ver o G1, mas normalmente vai ver as pataquadas do entretenimento ou do futebol. Mas o ponto é, se nem nós que estamos trabalhando para ser jornalista, consumimos jornal no sentido de jornalismo, é porque o comportamento mudou e a gente vai precisar fazer de outra maneira. Tá? Não adianta brigar com o comportamento. Cara, não adianta. Se pedir pizza era a única coisa que a gente pedia por delivery, hoje se pede tudo por delivery. E se demorar até amanhã, você já está nervoso, porque já tem empresas entregando hoje mesmo. Eu não estou falando mais de comida, eu estou falando de livro, roupa, etc. Em outras palavras, olhar para o comportamento. E a segunda sugestão, que é o próximo slide, olhar para as artes. Por qual motivo? E aí pode andar mais um, por favor. Estes caras são, à esquerda no alto, Jeff Bezos, fundador CEO da Amazon, o cara mais rico do mundo. Os dois do alto à direita, na foto da direita, o cara à esquerda é o Larry Page e o cara da direita é o Sergey Brin, os fundadores do Google. Hoje, o conglomerado Google, que tem YouTube e muito mais coisas lá embaixo, a empresa mãe se chama Alphabet. Mas, enfim, Google. O cara do centro, Steve Jobs, Apple. O cara da direita, Zuckerberg, Amazon. Da esquerda, Bill Gates, Microsoft. Todos estes caras, sem exceção, não criaram seus negócios como um empreendedor convencional. Todos eles tinham uma coisa fora da caixinha. O Jeff Bezos queria fazer uma loja em que tudo pudesse ser vendido e tudo pudesse ser entregue. A biografia dele tem o título de A Loja de Tudo. Hoje, a Amazon é uma loja de tudo. A Magalu, no Brasil, é uma espécie de loja de tudo. O Sergey Brin e o Larry Page, do Google, queriam fazer... Já tinha buscadores. Quando eles inventaram o Google, já existia buscadores. Só que eles queriam fazer um buscador que pegasse a web inteira. Olha que louco! Riram dele, os professores riram dele. Eles continuaram em frente. O Bill Gates, ele sempre quis transformar o computador pessoal numa espécie de caderno. Ele achava que o computador pessoal seria um caderninho, todo mundo teria um. Hoje ele é um visionário que pensa em fazer o saneamento global acontecer por meio de tecnologia, porque ele se afastou da Microsoft, ele é acionista, é rico, todos esses caras estão na lista dos maiores, quer dizer, tirando o Steve Jobs, os demais que continuam existindo, pelo menos por aqui, são da lista dos mais ricos do mundo. O Bill Gates está afastado do dia a dia da Microsoft, mas ele, na fundação dele, trabalha com isso. O Steve Jobs, acho que esse é o que mais dispensa explicações do quanto ele foi fora da caixa, foi fora da curva, o quanto ele, encantado por tipologia, queria fazer do Macintosh uma máquina que não só gerasse quadrados, pontos, coisas secas, que gerasse arte, gerasse curvas, gerasse cor. Tanto que o Macintosh é o principal produto na mão de designers. O da direita, não sei se ele tem alguma inspiração artística, mas eu fui obrigado a colocar a foto dele aí. O lá de baixo, o Zuckerberg. Eu suponho que não. Mas o que eu quero dizer no slide seguinte esses caras se inspiraram na arte. Então, para mim, estar conectado não é tecnologia. É o slide seguinte. Estar conectado para mim, ter o olhar disponível. Olhar, ficar atento. Era isso. Eu acho que eu roubei um pouquinho aqui, além dos minutos que eu estava prevendo, mas, enfim, era essa era a apresentação inicial para as discussões. Eu fico à disposição agora de vocês. Muito bom, obrigada, Rossi. Quero agradecer imensamente. Vamos deixar aberto, então, o espaço para perguntas, para levantar questões. E eu acho que tem alguém que já quer falar, ou eu posso dar fazer uma pergunta já? Eu acho que eu vou começando daí, o pessoal pode ir mandando, então, pelo chat, e eu vou te passando, então, Rossi. Tá bom. Aí eu confesso que eu não fiquei prestando muita atenção no chat, então se você puder
Claro, pode deixar. Eu agradeço. Pode deixar. Então, o que eu fiquei pensando, assim, mais, é que a gente tem situações em que a gente não paga pelo produto, mas que os dados são utilizados para publicidade e outros fins, né? E tem situações que a gente também paga pelo produto e eles também são utilizados para esse mesmo fim, né? Então, no fim, acaba que você pagando ou não a coisa, você vai ter sua privacidade de uma certa forma, mesmo você consentindo, né? Eu acho que passando um pouco do limite do que, na minha opinião, se considera uma coisa ética, assim, não invasiva ao consumidor, né? Então, eu queria saber o que você pensa, assim, a respeito dessa coisa, né? Tipo, tem produtos que você ainda paga e mesmo assim você acaba saindo lesado nesse sentido. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Se não for dessa Não, forma. tem total razão. Não é só o que é de graça. Evidentemente, tem uma frase na economia que acho que é a única frase que nenhum economista discorda dela. Não existe almoço grátis, né? Se algo está de graça na sua frente, alguém pagou por aquilo e alguém vai ganhar com aquilo, né? Então, é fato que tudo que está lá de graça, você acabou sendo a mercadoria de troca. Mas você traz um ponto interessante. Não é só o que é de graça. Hoje, também coisas que você paga para ter, fazer, exemplo, o celular. A quantidade de dados que uma companhia telefônica tem nosso, por exemplo, vamos pegar a principal operadora no Brasil, a Claro, no sentido de principal de volume, né? Eles, por exemplo, têm um serviço que eles vendem para lojas físicas de rua, porque aí o comércio de rua ainda é muito forte. Vamos pensar supermercado. Então, vamos supor que uma rede de supermercados vai abrir um supermercado num bairro de Campinas. Eles falam, em que bairro eu vou abrir? Aí eles contratam esse serviço, e esse serviço de telefonia vende para eles o seguinte, olha, nos horários tais e tais e tais, o gênero que mais frequenta aqui, a idade que mais frequenta aqui, quem mais faz compras, etc., são essas pessoas. Eles vendem isso por meio do quê? Dos dados que a gente tem de geolocalização do nosso celular. Todo mundo deixa isso habilitado para chamar um táxi, para não sei o quê. Tudo bem que agora com as restrições de deslocamento, isso não está rolando tanto, mas as vacinas vão chegar, a gente vai voltar para a rua, quer dizer, já estamos voltando e vamos voltar forte. Mesmo, ou seja, mesmo eu pagando minha conta do celular, a operadora da minha companhia pega meus dados e vende para uma empresa. Tudo bem, ela não põe lá meu nome, mas ela está vendendo o que eu paguei para ela para usar, né? Então é fato que acontece isso. A gente, mesmo quando paga, pode ter nossos dados usados. Aí tem duas atitudes. Primeiro, a conscientização do nosso papel de cidadão barra consumidor. É muito importante que a gente se relacione com os ambientes digitais de uma maneira desconfiada. Tipo, você não pode achar que ali é um mundo certinho, fofo, colorido, né? Vai ter problemas. Acho que essa desconfiança é um passo. E isso leva a protestos, organizações, a própria sociedade civil já tem, o Brasil mesmo, né? O Brasil elaborou a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não impede que seu dado seja usado, mas ela já obriga as empresas a cuidarem melhor do dado. Na Europa, essa lei já está em vigor, a lei brasileira foi muito inspirada na lei europeia, e a nossa deve, apesar dela já, a nossa foi coisas do Brasil, né? Ela foi promulgada este ano, mas só vai valer no ano que vem. Então, como assim, né? Mas enfim, o Brasil faz umas coisas meio esquisitas mesmo. Tipo, deixa eu pular a parte que eu ia falar, mas o ponto o que você colocou é um fato. Como se relacionar diante disso? Primeiro, tendo a consciência. E segundo, divulgando o que é isso, né? A gente não pode também partir do princípio que tudo é lindo, fofo, está lá estabelecido e a gente vai aceitar. Acho que tem um terceiro passo, que é um problema talvez o mais grave de todos. Talvez a gente esteja cada vez menos preocupado com a nossa privacidade e a gente coloque mesmo as coisas em evidência o tempo inteiro, né? E aí entra uma discussão que o próprio documentário traz muito forte, né? Você posta algo lá, se ninguém curtir, cara, você vai dormir mal. É sério, você vai dormir mal. Então, essa dependência, eu acho que é o problema mais contundente disso tudo.
Legal. O Guilherme levantou a mão, aí em seguida eu vou ler um comentário que veio do Instagram para a gente aqui. Pode falar aqui. Oi, professor. Muito boa a apresentação. Eu tenho um questionamento, até puxando essa última fala sua, de como isso impacta no nosso bem-estar, né? no nosso humor, de certa forma, também. Você acha que em algum momento isso vai gerar um desgaste muito grande, que as pessoas vão mudar esse comportamento? Porque, tanto no documentário, a gente viu toda essa problemática sendo abordada, né? E sempre ficou na minha mente que em algum momento a sociedade, como um todo, algumas pessoas já estão, né? Mas a sociedade inteira, assim, ela vai se cansar desse modelo de sempre atenção, 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 e que o comportamento ele vai começar a mudar, assim. Você acredita que isso pode acontecer? Eu acho que sim, de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que vai diminuir a quantidade de pessoas que mergulham nisso. Pelo contrário, vai subir. Até porque é uma questão geracional e uma questão econômica. Tem mais gente, cada vez mais, com mais dinheiro para... Vamos combinar que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem internautas, mas também é um dos países do mundo que mais tem pessoas não conectadas, porque a gente ainda tem uns 50, 60 milhões de brasileiros que não acessam a internet. Eu nem estou falando de acesso precário, eu estou falando do não acesso, o acesso zero. Então, tem uma grande massa que ainda vai entrar nesse modelo, muito maior até do que aquela que começa a ter consciência de que é preciso ficar mais afastada, seja 100% ou seja uma parte. Então, nesse sentido, eu ainda acho que a curva não parou de crescer e essa necessidade também não vai parar no senso médio. Agora, as discussões começam já a acontecer de uma maneira mais forte. Um debate como esse que vocês estão promovendo e provocando, uma conversa como esta, há 5 anos eu seria incapaz de imaginar. Tudo bem, 5 anos pode parecer muito tempo, mas é pouquíssimo. Do ponto de vista histórico, a gente já está discutindo se isso é bom ou ruim. E é claro que essas discussões começam em alguns grupos mais restritos, e nós fazemos parte de um tipo desse grupo, né? Estarmos aqui é uma prova disso, mas daqui a pouco ele cresce para outras camadas da sociedade. O que eu acho é que essa curva de crescer a conscientização ainda vai ficar por muitos anos, alguns anos ainda, inferior à curva de pessoas acessando, consumindo, querendo, enfim, eu ainda acho que a gente vai viver alguns anos de likes pela frente. Espero que não tantos, mas alguns anos ainda. Bom, queria falar para todos os alunos presentes aqui que a gente vai disponibilizar um link para horas complementares e vou mandar aqui no chat, e vou ler para você, Rossi, para o pessoal, uma questão que veio do Instagram aqui para a gente trazer para a discussão. Tá. A Hanna perguntou, queria saber, é super normal culparmos o algoritmo e a maneira como ele foi programado pelo comércio de pessoas nas redes sociais, comércio de pessoas em aspas, mas eles são basicamente compostos por aprendizado de máquina, o que significa que os algoritmos apenas espelham o comportamento humano dentro das redes. Qual o Rossi, acho que teve um errinho aqui, qual o Rossi diria que é nosso papel... eu que não entendi. Qual o Rossi diria que é nosso papel, o papel do consumidor das mídias e redes dentro dessa transformação de usuários em produto? Até que ponto os civis contribuem para que isso aconteça e como é possível, ou mesmo se seria realmente benéfico, iniciar a reversão desse processo? Tá, eu vou tentar dividir. Primeiro é um fato. A inteligência artificial, ela é abastecida, né? A situação mais clássica de uso da inteligência artificial, que mostra como ela é abastecida por humano, ela traz indicadores que, no primeiro momento, são indicadores com os nossos vícios, as nossas características, né? O exemplo mais clássico foi de uma designer sueca que foi buscar mãos. Ela queria fazer estudos de desenhar mão, e ao buscar mãos na internet, no Google, ela foi lá no Google, pesquisou em imagens, mãos, e vieram mãos brancas. Não vinha mão negra, só vinha mão branca.
Por que vinha a mão branca? Porque o Google, o sistema de busca de imagens do Google, oferecia só mãos brancas nos primeiros scrolls lá. E é porque o Google decidiu que as mãos eram brancas? Não, porque quando o Google pôs 100 mãos lá, as pessoas que foram clicar nas imagens, seja para salvar, para ampliar, curtiam só as mãos brancas. O que a máquina aprendeu? Mão negra não é mão, só é mão se for branca. Quem ensina isso para ela? O nosso comportamento. Por isso que eu falo, o comportamento é tão importante para mim quanto o olhar disponível, que é o olhar da arte. O comportamento, para mim, é muito decisivo. Então, é um fato que quem treina inicialmente um algoritmo que vai se transformar ali numa base da inteligência artificial, somos nós, as pessoas. Com um determinado momento, a inteligência artificial ela é uma máquina que não para, ela não basta. Se a gente dá um input para ela, ela não aprende um só, ela aprende geometricamente, ou seja, ela aprende 2. E se eu der 2 inputs para ela, ela faz 4 e vira 8. É geométrica a progressão. Então, é uma máquina, é um sistema, é um software que muito rapidamente já começa, inclusive, a não, digamos, eu vou pôr entre aspas, pensar como a gente pensou. Então, por mais que a gente tenha provocado distorções no começo, é como se fosse uma máquina com capacidade de, depois de certo tempo, tomar o caminho dela, para o bem e para o mal. Tá? Ela pode decidir algo para cá ou para lá. Essa é uma parte. A parte 2 da questão da Hannah, reverter eu acho muito difícil. É muito difícil. Eu diria que não tem como reverter. No meu modo de ver, não tem como reverter. O que tem é como fazer disso algo que seja melhor do que os desvios que ele tem insinuado trazer. Tá? Mais ou menos eu diria isso, que eu não acredito que seja possível tudo não é provável reverter, mas eu acho provável que a gente crie mecanismos que tornem mais adequada a convivência entre a gente e esses mecanismos. Eu não sei se eu esgotei os questionamentos da Hannah, mas eu responderia por aí. Legal. Bom, a Dani tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer falar, mas se quiser dar um toque, Dani, eu vou ler um pouquinho, Rossi, para você, não sei se está conseguindo ver os comentários do chat. Consegue me ouvir? Pode falar, estamos ouvindo. Rossi, recentemente eu estava lendo uma reportagem, né, das metas da ONU, as 17 para 2030, e eu quero perguntar para você o que você acha, se esse consumo excessivo e a internet sendo mais rápida a todo momento, ele pode atrapalhar o desenvolvimento das pessoas, a tendência maior de ansiedade, depressão, e ele acaba também atrapalhando esses objetivos de desenvolvimento, tanto que um deles é bem-estar. Eu queria saber como que você vê essa informação de esses grandes dados, Big Data, as pessoas consumindo e as coisas chegando muito rápido, e a saúde, essa relação entre dados e saúde. Tá, eu vou pegar a parte 1 lá dos objetivos para 2030 estabelecidos, que são muitos, né, estão muito vinculados à questão ambiental. É um fato, a gente tem uma plataforma, um ambiente, vamos chamar a internet de um grande ambiente. Este ambiente, ele é um ambiente que multiplica o consumo, ele multiplicou mesmo os níveis de consumo, ele multiplicou de uma maneira como a gente nunca consumiu antes. Mas isso também era uma tendência que existe. Vamos lá, só para a nomenclatura ficar correta. Vamos pensar a partir da web, né? A web que nasce ali nos anos... Na verdade, está fazendo 30 anos, agora o primeiro website. Agora, em dezembro, o primeiro website, que foi lá o do Tim Berners-Lee, lá no CERN, faz 30 anos. Ele protocolou o pedido de pesquisa em 89, mas o primeiro URL www nasce em dezembro de 90, pelo Tim Berners-Lee. Em 94, 95, nasce o que a gente entende por web comercial, que é essa web que todos nós passamos a poder acessar, e não só pesquisadores, etc. Esta web multiplicou o comércio, multiplicou fazer business, multiplicou tudo relacionado a negócios, a economia, a microeconomia, que é a economia das pessoas, das empresas, e multiplicou o consumo, isso é um fato. Mas a curva de consumo já crescia fortemente desde os anos 60. A gente passou a consumir mais lixo, passou a poluir mais. Tudo isso era pré-web. Então, também a gente não pode, de repente, eu sei que não foi o que você disse,
mas eu acho que a gente não pode jogar a culpa de tudo também neste universo. Isso dito, eu também acho que tem um lado que a web multiplicou o volume de informação e fóruns de discussão ambientais como nunca antes. E muitos desses movimentos, as pessoas não vão para a rua, mas elas de fato ficam impactadas. Então, eu também acho que a web é um ambiente para a gente discutir questões ambientais, né? Fora o fato da discussão política ambiental, que é o que a gente vive no Brasil hoje, em que a gente tem um governo federal com políticas deliberadamente contrárias a qualquer ponto nesse sentido. E aí o ambiente digital se torna, sim, um ambiente de reflexão, de rebater isso, de confrontar, de protestar, de tentar se organizar. Então, nesse sentido, eu acho que a web multiplicou, mas ela também, primeiro que ela multiplicou, mas ela também não era a única responsável por isso. Havia um comportamento nosso em direção a isso. O segundo motivo é que eu acho que a própria web pode ser o ambiente para discutir essa questão ambiental. Em outras palavras, eu tento ter um olhar na questão ambiental para a web muito mais generoso do que eu teria para outros segmentos de discussão. Com relação à saúde, eu acho que, aí eu vou tentar sair do universo web em si. A telemedicina, eu acho que vai ser algo sensacional. Assim, já é algo sensacional, mas ela vai ter a chance de mesmo mudar o sistema de saúde do Brasil. Vou falar algo aqui que pode parecer uma provocação, e talvez só seja uma provocação. Mas talvez no meu círculo de pessoas, todas batam palma para o SUS. E eu acho que tem de bater palma para o SUS, mas no meu círculo de pessoas, ninguém usa o SUS. Então, assim, a telemedicina, de verdade, tem a chance de universalizar a saúde. Então, assim, eu penso que duas áreas vão ser, para mim, absurdamente impactadas pela transformação digital, e acho que a Covid multiplicou isso. Até porque a Covid nos fez mais pensar em saúde, em distanciamento social, em muitas questões que a gente jamais achou que ia parar tanto tempo para pensar. Para mim, 3 áreas vão se revolucionar muito mais do que outras. O mundo financeiro, assim, o universo de transações financeiras, a gente tem um país com muita gente sem crédito, sem cartão de débito, de não sei o quê, que passou a ter crédito simplesmente por causa de uma fintech. Pessoas que os grandes bancos ignoravam passaram a fazer parte do sistema. Então, o mundo das finanças já é e vai ser muito mais transformado. O da saúde, totalmente, e o da educação. Para mim, serão as 3 áreas em que a bomba atômica vai cair, e o jeito que é feito é diferente do que vai passar a ser feito. Muito bom. Vou ler uns comentários, então, aqui do chat, e mais uma pergunta que veio da Ione, que vou começar aqui pela Letícia, então, que ela falou para a gente, vão ser 2 indicações de leitura. A primeira é o livro Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov, não sei qual é o nome dele, mas vocês entenderam. Faz um balanço muito parecido com o que você falou sobre essa concentração descomunal e o que ela pode significar negativamente no capítulo Por que estamos autorizados a odiar o Vale do Silício. Então fica a indicação aí pro pessoal. E outro que a Cíntia falou, que é o Yuval Harari, conhecido por ter escrito Uma Breve História da Humanidade. Me perdoem se eu falei o nome errado, mas é esse livro aqui, muito bom. Escreve em para o século XXI, que é o próximo que está na minha lista também. Acho que tem a ver com o que o Rossi falou sobre a questão da medicina com inteligência artificial. E ela falou nessa linha do Rossi sobre inteligência artificial e dos algoritmos, e chama a atenção de que esses algoritmos irão definir importantes decisões na nossa vida e nós vamos deixar, porque tem mais informações e consegue trabalhar melhor com as probabilidades importantes para decidir os dilemas da vida, até decidir com quem casar, o que estudar, enfim, toda essa discussão, como o Rossi fala, traz incertezas, mas essas quase certezas do Rossi são muito importantes e abrem excelentes debates. Muito obrigada por essa apresentação. Legal. E por fim, desculpa, pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, pode comentar, eu ia passar para a próxima pergunta. O livro
eu conheço o livro, mas não li o que a Letícia comenta. O Sapiens e o 21 Lições, sim, eu consumi, e de fato são livros espetaculares, e eu faço uma piada interna, que eu digo o seguinte, de verdade, hoje, você confia mais na decisão de um juiz da nossa justiça ou num software? Eu confiaria mais na de um software, de verdade, assim, e eu, dependendo dos médicos, eu confiaria mais num software do que na de muitos médicos. Enfim, eu acho que tem muita discussão, e muitas vezes eu confiaria mais num texto produzido por um software do que por um jornalista, porque eu sei que talvez tivesse mais contundência, consistência e apuração. Então, para mim, os nossos papéis não vão estar na briga com a máquina, no sentido contra, mas mais em entender para onde vamos e quais papéis cabem, especialmente para nós, né, povo da miçanga, digamos assim. O que é indispensável ainda, o que é melhor feito pelas máquinas, né? Porque se vai ter um benefício maior, se você vai conseguir salvar mais vidas, né? Também acho. Bom, aí a pergunta da Ione é a seguinte, professor, uma pergunta. Você disse que ainda viveremos uns bons anos de likes, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre como esse modelo que se estabeleceu dos nossos dados como moeda de troca pode mudar. E o que, na sua opinião, se consolidará como um novo modelo? Obrigada, saudades. Legal, Ione, saudade também. Como eu falei, a turma de vocês é muito especial. A questão da moeda de troca, eu não acho que vai mudar. Num certo sentido, a TV aberta já é uma moeda de troca. A gente sentava na frente de uma TV aberta e não pagava. Você não pagava para assistir a Globo, uma novela. Então, o que a Globo estava te vendendo? Você, para um anunciante. Então, isso, de certa maneira, sempre existiu. Uma revista de graça, o site acessado de graça, tudo, o site, tudo bem, a gente está falando do mesmo ambiente. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa de a gente ser o cara que foi vendido, de certa maneira, sempre existiu, né? Acho que a publicidade viveu disso em diferentes modelos. É por esse motivo que eu não acho mesmo que este modelo vá se quebrar. Eu acho que ele pode ser mais, digamos, controlado, mas eu não acho que ele deixe de existir, infelizmente não. E a parte 2, por favor, você pode repetir, Castellani, da pergunta? Claro. E o que, na sua opinião, se consolidará como um novo modelo? Eu não acho que vai ter esse, digamos, o novo modelo como um modelo que se substitua, mas eu vou entender como um novo modelo, como acontece com tudo na sociedade. Já houve um momento que, quando nasce a Revolução Industrial, as crianças iam para as fábricas, não as crianças dos donos das fábricas, mas as crianças pobres iam para as fábricas. Em determinado momento, se concluiu que não podia ter criança trabalhando em fábrica. E aí você elimina isso. Então, eu acho que a sociedade ela consegue se moldar e reagir para minimizar os estragos. Eu acho que este novo vão ser códigos, leis, padrões culturais, morais, que vão limitar essa coisa que, neste momento, parece uma coisa incontrolável, parece um dragão espanando fogo sem controle, né? Sim. Bom, então eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão, pode falar no chat. Eu queria relembrar vocês que nós temos o link para as horas complementares aí mais para cima que eu mandei. E amanhã a gente vai continuar com mais reuniões. Vamos ter um encontro de mesa redonda com o César, que está aí, e o Matheus Dias, o Arthur Vasconcelos. E vamos ter mais, seguindo, né, nossa semana até sexta-feira. Então, quero agradecer, Rossi, imensamente aí pela sua contribuição. É muito importante a gente começar a pensar sobre essas coisas. A gente está nesse espaço privilegiado, está podendo estudar isso e criar uma visão mais crítica. É muito importante também poder contar com pessoas como você e todos os nossos convidados para aprimorar e aproveitar, de fato, essa criação de uma consciência que a gente está podendo ter aqui a respeito do mundo digital. Então... Legal. Não, imagina, eu que agradeço super, adorei. E, principalmente, acho que vocês criaram um evento, vocês montaram uma agenda em que eu me senti muito provocado. Eu acho que isso é fundamental no nosso ambiente, né? Promover a discussão.
Então, eu espero ter ajudado, porque com certeza eu refleti demais desde que eu fui convidado por vocês. Eu que agradeço. Que bom. Aí, só para passar para todos aqui, amanhã a gente vai ter o César e o Matheus e o Arthur falando sobre o documentário também, que vai ser o grande norteador da semana. E eles vão discutir a partir de seus pontos de vista, o César com seus conhecimentos de biblioteconomia, Big Data, o Arthur trazendo sua visão de jornalista e visão das redes sociais também, e o Matheus, que é engenheiro de software e tem uma caminhada aí bem bacana também para trazer, para agregar, para trazer com a discussão. E legal. É isso. E eu estarei aqui também. Que bom. Obrigado, gente. Obrigada. Rossi, muito obrigada, viu, Rossi? Nossa, assim, maravilhosa a sua abertura. Amamos. Obrigado vocês, de verdade. De novo, um prazer gigante. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais, então. Beijão. Até, obrigado a todos. Valeu. Até mais, pessoal. Mais informações no nosso Instagram também. Vou mandar aqui para vocês. Sigam lá que a gente vai estar colocando a programação. Obrigada, Rossi. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, professor. Saudades. Até, boa noite a todos. Valeu.